Ah, Papua Nova Guiné, que lugar lindo. Oceania, clima gostoso. Imagina, você e seu mozão fazendo uma trilha. E do absolutamente nada você vê algo parecido com um peru. Um peru gigante. Esse peru é estranho. Tem pescoço azul. Aí você fica na dúvida, chega perto e percebe o que você está vendo. Um avestruz? Uma ema? Não, é um casuar. Eu quis te dar um grande amor, mas você não se aproximou. Uma maçã eu ia dar, o que você é? É casuar, é casuar, é casuar. É casuar, é casuar, é casuar. É casuar, é casuar, é casuar. É casuar. Você que não sabe voar, mas corre agora e vai me alcançar. Não vou fugir, não vai adiantar. Fica comendo as frutinhas de noite e dia, não é casuar. Se chamar de avestruz, não vai gostar. Vou entrar numa fria com suas penas azuis, vai pra folia. Vai casuar, vai casuar, vai casuar. Vai casuar, vai casuar, vai casuar. Vai casuar, vai casuar, vai casuar. Vai casuar. Em primeiro lugar, um casuar é uma ave ratita. Aves ratitas, nada mais, nada menos, são as aves que não voam. E não, galinha voa. Você ia se impressionar. Eu tô falando de avestruz, emas, emus, kiwis, o bicho, não a fruta. E é claro, casuares. Esse grupo aí. E é aqui que começa a ficar interessante. Porque esse grupo é polifilético. Tá na hora da biologia. Lembra lá na escola, quando a professora falou de analogia e homologia? Então, analogia e homologia não tem a ver com os bichos diretamente, tem a ver com as características deles. Quando dois bichos têm a mesma característica parecida e ela vem de um mesmo ancestral comum, a gente está falando de homologia. O braço humano e a asa do morcego. A estrutura óssea é parecidíssima e tem o mesmo ancestral mamífero. É uma homologia. Quando dois bichos têm características parecidas, mas não vêm de um ancestral comum, isso é uma analogia. Tipo a asa do borboleta e a asa de uma ave. Tem a mesma função e tem origens completamente diferentes. Analogia. Tá, por que eu estou falando isso? A hipótese tradicional era que todas as ratitas descenderiam de um ancestral comum, que vivia na Gondwana, um supercontinente que existia lá atrás. Mas estudos genéticos recentes complicaram um pouco essa história, porque as ratitas provavelmente são polifiléticas. Isso significa que o não voo delas pode ter evoluído independentemente em cada linhagem. Não é uma herança comum, então, é evolução criando bichos parecidos em lugares diferentes por caminhos diferentes. Tipo os caranguejos. Fica ligado aí para os próximos vídeos. Agora, eu falei provavelmente de propósito. Isso ainda está em debate na ciência. Estudos genéticos recentes apontam para a polifilia. Mas a história toda ainda não está fechada. Tem pesquisador para os dois lados. O que a gente sabe é, ser ratita pode não ser uma única família de pássaros. Pode ser uma coincidência evolutiva muito conveniente. Os casuares fazem parte da classe Aves, e sim, esse é o nome da classe mesmo. Eles se encontram na infraclasse Paleognathae. Existem 3 espécies de casuar, e são um pouco diferentes uma da outra. O casuar comum, o Casuarius casuarius, é o maior de todos. Passa de 1,80 m e pesa até 70 kg. Vive na Nova Guiné e no norte da Austrália.
O casuário de pescoço laranja, o Casuarius unapendiculatus, é um pouco menor. Tem a coloração do pescoço meio diferente, com azul e laranja, mas não tem aqueles apêndices proeminentes típicos do Casuarius casuarius. Esse vive principalmente na Nova Guiné. Já o casuário anão, e eu falo anão aqui com muito carinho, é o menor dos três, é o Casuarius benneti. Ele vai pesar até 40 quilos, ele não é pequeno. A garcela dele é um pouquinho mais baixa e achatada. Também vai viver na ilha da Nova Guiné e nas ilhas vizinhas. Os três são solitários, territorialistas, perigosos e com ovos azuis. Isso faz dos casuários um gênero consistente. Por que está escrito Velociraptor no título? Se existe uma forma legal de estar certo, é estar certo tecnicamente. E tecnicamente, as aves são dinossauros. Não é uma metáfora, não é força de expressão, é sistemática. As aves são o único grupo de dinossauros que sobreviveu à extinção do Cretáceo. Todo pássaro que você vê é um dinossauro terópode, mas o casuar leva isso a outro nível. O bicho que inspirou o Velociraptor de Jurassic Park tem o gênero chamado Deinonychus. E se você comparar o esqueleto dele ao de um casuar, você vai perceber semelhanças muito incríveis dos pescoços flexível, cabeça proporcionalmente pequena e a garra. A garra. Nos terópodes predadores, o segundo dígito do pé tinha uma garra hipertrofiada, grande, curva ou reta, dependendo da espécie, e era usada como arma. O Deinonychus tinha ela curvada para baixo, como uma foice. O Velociraptor também. O casuar tem ela reta, 12 centímetros de garra reta, e é usada para frente, como punhal. O mecanismo é diferente, o princípio é igual, a herança é direta e é uma homologia. Quando você olhar para o casuar do jeito certo, você não vai estar vendo uma ave estranha. Você está vendo uma linhagem terópode com mais de 150 milhões de anos andando pela floresta. O Jurassic Park não acabou, só mudou de endereço. Isso não é garra de ave, é literalmente uma faca. É o mesmo comprimento de muita faca de cozinha que você tem por aí em casa, só que presa no animal de 70 quilos que corre a 50 km por hora. O chute de casuar não é para trás como um cavalo, é para frente, no movimento de punhalada. Ele não vai te arranhar, ele vai te furar. Tem registros documentados de morte de cães, porcos e humanos. A morte mais famosa foi em 1926 na Flórida. Um adolescente de 16 anos foi morto por um casuar de criação. Por favor, não tenta criar isso como pet. E aqui vai o detalhe que mais me impressiona. O casuar não é agressivo por padrão, ele é reativo. Na natureza ele foge com o contato humano e o problema é quando ele se sente encurralado, ameaçado ou foi criado em cativeiro e perdeu o medo de humanos. Aí que o instinto terópode acorda. Quando isso rola não tem choro nem vela, não tem conversa. O casuar é um bicho solitário de verdade. Não é solitário tipo cara introvertido, que às vezes sai para jantar num restaurante chique, sozinho, esperando que magicamente o amor da vida dele venha dizer oi, como numa comédia romântica ruim. Desculpa se foi muito específico. É solitário tipo, eu tenho um território e você não está convidado. Cada indivíduo adulto mantém uma área de vida própria. Quando dois casuários se encontram fora do período reprodutivo, um dos dois vai embora, ou vai ter briga. Não tem negociação. A única exceção é o período reprodutivo, e mesmo assim é breve. A fêmea encontra o macho, acasala e vaza. O macho fica lá com os ovos e a fêmea vai procurar outro macho. Pelo menos não tem briga no Natal. E os filhotes? O macho cuida deles por até 9 meses, parecendo um cavalo marinho, só que um cavalo marinho muito perigoso. Depois disso, ele vai expulsar os filhotes do território deles e é cada um por si. Não é crueldade, é o sistema funcionando. Um casuar jovem precisa se encontrar e estabelecer o seu próprio território. Se ele ficar com o pai, vai ser mal visto na comunidade casuar. E por mal visto, eu quero dizer que ele vai ter problemas sérios com as garras de outro casuar, no caso, o pai dele. E você achando que o seu pai era ruim por ter ido comprar cigarro. A solidão do casuar não é um defeito de personalidade, é estratégia evolutiva. Tá vendo esse treco na cabeça do bicho? É uma estrutura de interior esponjoso e coberta por queratina. A mesma coisa que forma nossas unhas e o casco do cavalo. Começa a crescer já nos filhotes e continua crescendo a vida toda. E para que serve? Ninguém sabe ao certo. Pode ser proteção para abrir caminho na mata, pode ser um ressonador de infrassom que o casuar produz talvez para se comunicar.
Pode ser também termorregulação, né? Para ele poder ficar mais fresquinho, porque a estrutura esponjosa também é vascularizada e vai dissipar calor. Ou ainda uma sinalização de status social. A hipótese mais bem suportada hoje aponta para que seja uma sinalização de status social combinado com a função acústica. Mas, honestamente, provavelmente é tudo isso ao mesmo tempo. Eu acho, só acho, que você percebeu que o pescoço desse bicho é azul. Às vezes pode ser turquesa, às vezes um cobalto, às vezes um vermelho, roxo, laranja, depende da espécie. Mas como? As aves não têm pigmento azul. Azul, na verdade, pigmento azul praticamente não existe no reino animal. O que existe é física. O que vai acontecer aqui é que o pescoço do casoar vai ter uma microestrutura e as fibras dele vão ser arranjadas de um jeito certinho para interferir na luz e sair só o azul. O comprimento de onda específico é refletido e os outros cancelados. O resultado é o azul. Não é pigmento, é arquitetura, é física. E sim, isso significa que os dinossauros inventaram nanotecnologia antes da gente. E já que a gente está falando de azul, bora falar do ovo. O ovo do casoar é verde azulado, grande, pesado, entre 400 e 650 gramas. Parece uma pedra preciosa que decidiu virar um ovo. Deve ser gostoso também, mas eu garanto que deve ter alguma lei para você não comer isso. E a cor é a mesma lógica da pele, não é um pigmento convencional. É a casca que tem uma forma específica, moléculas específicas que fazem a luz interagir e sair azul. Mas por que essa cor? A hipótese mais aceita é camuflagem. Camuflagem no ambiente de floresta densa, onde as folhas de sombra criam um fundo esverdeado. Mas, honestamente, ainda está sendo estudado. O que se sabe com certeza é o seguinte: quem choca o ovo não é a mãe, é o pai, sozinho, enquanto mal se alimenta, sentado em cima de algo que parece uma esmeralda gigante no meio da floresta. A dedicação é real, a mãe tá nem sabendo, foi procurar outro macho. A fêmea é maior, mais pesada, mais colorida e mais agressiva. Ela manda, como se fosse uma dominatrix de cabelo azul, sabe? Depois da cópula, ela bota os ovos, geralmente entre 3 e 8, e deixa com o macho e vai embora procurar outro parceiro. O macho fica, choca os filhotes por até 50 dias e depois que eles nascem, cuida deles por até 9 meses. Sozinho, um pai mais presente do que muitos por aí. Os filhotes nascem listrados, uma camuflagem para a fase vulnerável. Ficam com o pai por até 9 meses, que é quando eles são expulsos do território. A fêmea nesse período já pode ter tido ninhadas com 2 ou outros 3 machos. Isso tem nome, poliandria, e existe uma lógica evolutiva por trás. Quem produz o gameta menor, o espermatozoide, é o macho. Então faz sentido evolutivo ele ficar com cuidado enquanto a fêmea maximiza o número de ninhadas. A natureza não tem opinião sobre quem fica com os filhos, só sobre o que funciona. Olha só como esse bicho é interessante e não é só perigoso. Tem aves da Nova Guiné e no norte da Austrália que produzem frutos grandes demais para qualquer outro animal engolir inteiro. O casoar engole, lá ele. Caminha quilômetros e defeca a semente intacta em outro lugar. Sem ele, essas árvores não se reproduziriam eficientemente. Sem essas árvores, a estrutura da floresta muda. Sem a floresta, dezenas de outras espécies perdem seu habitat. O casoar não é só um animal estranho e perigoso. Ele é parte da infraestrutura dessas florestas. É uma espécie-chave de dispersão. Esse é o termo técnico, tá? Significa que o ecossistema depende funcionalmente da presença dele para se manter. Dá para acreditar que um bicho desse está ameaçado? Todas as espécies de casoar são classificadas como vulneráveis pela IUCN. Os 3. Ameaças são conhecidas, né? Desmatamento e fragmentação do habitat. A floresta densa que ele precisa está encolhendo. Atropelamentos, porque tem estradas que cortam essas florestas. Caça. Caça. Historicamente, ele é caçado pelos povos da Nova Guiné, pela pena e pela carne. Hoje isso já é regulamentado, mas ainda está presente. E até captura para cativeiro. É ilegal na maior parte dos locais, mas também acontece. E tem o efeito cascata que a maioria das pessoas não considera. Quando o casoar some de uma área, as árvores que dependem dele começam a envelhecer, sem substituição. Os adultos morrem, as sementes ficam no chão sem chegar longe, a floresta envelhece, é lento, é silencioso e é irreversível numa escala de tempo humana. Conservar o casoar não é só salvar um bicho exótico e perigoso por sentimentalismo, é manter o habitat dele funcionando. 100 milhões de anos de linhagem terópode, 3 espécies, ovos azuis chocados pelo pai, uma garra de 12 centímetros, um capacete que ninguém entende, uma pele azul de nanotecnologia. Uma floresta que depende dele para existir. Ele não é o primo do Velociraptor, ele é a continuação, sem caô, só bicho.
Eu sei que é difícil de entender, mas ele tá mandando você curtir, compartilhar e se inscrever.